Boa noite, a paz. Nós estamos aqui para mais um culto online e desejando, estarmos juntos brevemente como igreja. E eu gostaria de ler um versículo que está lá em Filipenses 4:4, que diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. É interessante essa fala de Paulo, porque ele está numa circunstância muito desfavorável a ele escreve essas palavras estando na prisão, estando preso. E ele diz, que devemos nos alegrar sempre no Senhor. E ele reforça ainda, fala de novo. E ele diz a importância de estarmos alegres. E que a alegria ela não depende das circunstâncias. Isso Paulo deixa bem claro, A alegria ela não está baseada nas circunstâncias, em coisas que são palpáveis, em coisas que vemos, ou que podemos adquirir, mas a alegria ela vem de Deus, ela é do Senhor. E hoje nós temos muitos motivos para nos alegrarmos em Deus, porque Deus mandou o seu único Filho para morrer na cruz por nós, porque Deus nos amou de forma incondicional. Deus nos amou tanto que Ele manda o seu único Filho. E hoje nós estamos aqui comemorando a Páscoa, comemorando a ressurreição de Jesus, porque Jesus não só morreu, mas ressuscitou para nos salvar. Ressuscitou para que hoje nós tivéssemos vida, salvação, estivéssemos nele. Então é motivo de muita alegria, porque a nossa alegria ela está baseada num Deus perfeito, num Deus que nos ama, um Deus que fez o céu e a terra, um Deus que é o Todo-Poderoso, que pode todas as coisas. E independente das circunstâncias, Deus está sempre conosco. Não importa o que passemos, não importa se estejamos passando uma situação difícil ou uma situação boa, o Senhor sempre estará conosco. E Paulo sabia muito bem disso. Ele sabia que o Senhor estava ali com ele naquela prisão. E que você comece esse culto, cultue a Deus hoje, com essa certeza: Jesus ressuscitou, Jesus mora em mim, Jesus está vivo e nós podemos adorá-lo, nós podemos reverenciá-lo, porque nós temos conosco um Deus perfeito, um Deus maravilhoso, que nos ama incondicionalmente, que nos ama totalmente, e Ele não nos abandona em momento algum. Que Deus te abençoe nesta noite, em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque um dia Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, para nos salvar. Nós te louvamos porque temos a salvação em Jesus. Nós te louvamos porque o Senhor ressuscitou dentre os mortos. A morte não te deteve. A morte não foi maior que o Senhor Jesus, mas o Senhor é maior que tudo e de todos. O Senhor pode todas as coisas. Nós te agradecemos e nós podemos nos regozijar nesta noite. Nós podemos nos alegrar em Ti, porque a nossa alegria ela não está baseada nas circunstâncias, não está baseada em coisas humanas, mas a nossa alegria vem do Senhor, está baseada no Teu caráter, que é perfeito, e nós te agradecemos. Muito obrigada, Senhor, por ter morrido na cruz por nós. Aleluia! E que nesta noite nós possamos te cultuar com toda a alegria do nosso coração, com toda a nossa alma, porque o Senhor merece todo o nosso louvor, toda a nossa reverência, toda a nossa exaltação. Seja exaltado, Jesus, seja exaltado. Nós te agradecemos,
porque Jesus ressuscitou. Aleluia. Amém. Amém, meu irmão. Boa noite a todos. Nesse mesmo espírito, esta mesma união, estamos aqui louvando, adorando ao nome de Deus. Queria te convidar aí da tua casa, de onde você está, a louvar a Ele, a agradecer a Ele, E que teu poder, teu sacrifício de louvor suba até Ele como forma de incenso suave. Amém. Que nossos olhos sempre estejam fixados na cruz do Calvário, a cruz que nos traz a redenção, a cruz que nos liberta, a cruz que nos renova, nos vivifica, que muda a nossa vida de uma tal forma que só Ele pode fazer. Amém? Então, com toda alegria, creia que Ele ressuscitou, e a gente pode ter a perspectiva que um dia, por conta da ressurreição e da morte de Cristo, um dia estaremos com Ele nos céus, louvando e adorando ao Deus Todo-Criador. Amém? Creia nisso. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou. Se eu sofrer participar, pra sua obra vou cantar. Meu Salvador, Ele é, diga, meu Salvador. Na cruz morreu por mim você, na cruz mostrou o amor dele todo poderoso, o amor do Pai. Ele é justo, o justo Deus. Então declare bem forte: pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. E nesse amor nós podemos nos alegrar, nós podemos nos render. Amém, meu irmão? Creia nas palavras, creia na promessa do Deus vivo, que ressuscitou e agora vive em nós. Declare merecida da vida, e merecida a vida, de graça recebi. Por sua cruz e da morte Ele nos livrou, e podemos ter vida, da morte nos livrou. Trouxe minha vida, nós estávamos em penas trevas, eu estava condenado, mas pela cruz, mas agora pela cruz, Ele nos redime, eu fui reconciliado. Então creia, diga: pela cruz me chamou, Ele nos chama para viver o Evangelho, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Diga mais uma vez: impressionante. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel.
amou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém, meu irmão? Cristo nos chama para viver uma nova vida com Ele. Cristo nos chama para ter uma nova perspectiva, um novo olhar diante das circunstâncias, diante das coisas deste mundo. Ele nos chama para viver uma vida de santidade, uma vida de amor ao próximo, de dedicação à casa de Deus, à palavra de Deus. Ele nos chama para viver um novo evangelho, mais novas escrituras, e nunca nós seremos os mesmos perante a palavra que vivifica, a palavra que queima, a palavra que renova a minha vida, renova teu coração, meu irmão. Deus quer ter uma nova comunhão conosco. Ele nos chama para ter uma vida de intimidade com Ele, uma vida de propósito, uma vida perante ao Evangelho, uma vida de sacrifício a Ele, uma vida de entregar todo o teu ser, toda a tua alma a Ele. E por isso que Ele morreu por mim, por você, tomou os meus e os seus pecados, saiu da presença do Pai, para que a gente pudesse ter vida, e vida em abundância, e de graça Ele nos deu. Olhe para a cruz, olhe para o sacrifício que Ele fez por nós lá, o sacrifício que foi pago com sangue, o sangue derramado lá na cruz, por mim e por você. Dê valor a Ele, dê valor ao sacrifício, ao sangue de Jesus, ao sangue do Cordeiro. E Ele vive em nós, vive em você, vive na casa do santuário. Nós podemos crer, nós podemos ter uma nova perspectiva, um novo olhar. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte Ele enfrentou, todo o poder das trevas Ele levou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá. Seu grande venceu a morte, meu querido, creia. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, para sempre exaltado é, para sempre adorado.
e a terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Aleluia. Muito obrigado, Pai, pela tua presença. Muito obrigado, Jesus, pelo teu poder em nossas vidas. Jesus a todos, que a graça do Senhor inunde a vida e o lar de cada um nessa noite, e que o Espírito Santo fale profundamente com cada coração. É o nosso desejo. Queria hoje falar um pouquinho sobre a Páscoa e aquilo que ela traz para a nossa realidade espiritual, porque hoje nós temos algumas Páscoas, né, que são vivenciadas numa só, que nós estamos hoje numa espécie de sincretismo entre aquilo que nós vimos nas Escrituras, na Bíblia, e alguma mistura, né, de crenças pagãs, né, com relação a coelho, a ovo, coisas ligadas à fertilidade, né, coisas ligadas à produtividade. E nós, então, vemos um grande amálgama, um grande caldo cultural que envolve a Páscoa, mas basicamente com fins, evidentemente, comerciais, né? Mas o que nós queremos hoje citar é, diante do Senhor, aquilo que a palavra de Deus fala acerca da Páscoa para o contexto cristão, para o Evangelho de nosso Jesus Cristo, que tem na Páscoa um momento crucial, que é a sua morte e ressurreição. Então, o que tem a ver a Páscoa cristã com a Páscoa judaica? O fato de que o principal acontecimento histórico do cristianismo, que está ligado à morte e ressurreição de Jesus, se deu durante uma Páscoa judaica, durante o momento da Páscoa. E esse momento da Páscoa, ele tem tudo a ver profeticamente com a realidade do Evangelho e da morte e ressurreição de Jesus, uma vez que aquele cordeiro que era sacrificado na Páscoa judaica, e da qual todos comiam, né, como está lá descrito em Êxodo, e as famílias comiam na noite da Páscoa, tem a ver tudo a ver com a morte e com a ressurreição de Jesus. Na verdade, é um momento profético aquilo ali. É um momento em que Deus está falando sobre a libertação que Ele faria no mundo a partir da libertação que Ele estava fazendo naquele momento do Egito, em Israel, no povo de Israel. Amém? Então vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 5, versos 6 a 8.
1 Coríntios, capítulo 5, versos 6 a 8. Diz assim a palavra do Senhor: o orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade, da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Amém. Senhor, que o Teu Espírito Santo, nessa Páscoa, continue produzindo em nossa vida, em nossos corações, na nossa construção de homens e mulheres de Deus, que foram chamados para uma nova e viva esperança, a certeza, ó Deus, e a convicção de que nós somos uma massa nova, sem fermento, e para tal nós devemos viver, para que o Teu nome seja glorificado, exaltado em nossas vidas, Senhor, que Teu nome seja honrado, para que se faça valer a pena todo sacrifício, tudo aquilo que o Senhor, em Cristo Jesus, fez por nós. É o que nós pedimos nessa noite. Faz depois conosco, em nome de Jesus. Amém. Pedi só para tirar um pouquinho do volume, que está dando uma microfonia, leve microfonia. Amém. A festa da Páscoa, ela foi instituída entre o povo israelita durante a noite dos primogênitos, a morte dos primogênitos, e a última que eles passariam no Egito, a última praga que foi enviada por Deus ao Egito para tirar o povo dali, para quebrantar o coração de Faraó e para trazer juízo, como o Senhor diz, sobre todos os deuses do Egito. O Senhor fez juízo sobre todos os deuses do Egito. Isso é uma coisa muito importante, nós vamos voltar a falar sobre isso depois. Então, na tradição judaica, você tem uma Páscoa que é praticada há mais de 3.000 anos. E ela é um memorial que fala da libertação do povo de Israel do Egito e como eles foram libertos. Então, o pão ácido, o pão sem fermento, as ervas amargas, o cordeiro imolado, tudo isso tinha uma certa simbologia que remetia a verdades espirituais que precisam ser vividas por aquele povo. Mas, de certa forma, elas igualmente se cumprem em Cristo. E aí, como elas se cumprem em Cristo, elas também têm um significado espiritual para nós como igreja hoje. Então, Paulo está dizendo para a igreja de Coríntios que ela se purificasse do fermento, ela se purificasse com um pão ácido, né? Um pão sem fermento, do fermento, que eles chamam de hipocrisia, que eles chamam de maldade. Na tradição católica, né, a Páscoa ela é usada para relembrar esse momento, né, de sofrimento, morte e ressurreição de Jesus, nosso Senhor. Porém, Paulo, nesse texto, ele redireciona o foco da nossa atenção para o fato de que Cristo é a nossa Páscoa, de que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. E isso deve nos fazer pensar no que de fato a Páscoa deve representar para a nossa vida, para a nossa existência, e o que ela tem de fato a nos ensinar enquanto princípios espirituais que precisam ser vividos pela igreja. Paulo, nesse texto, então, afirma que a relação entre os membros do corpo, e que é interessante notar, do que desemboca essa obra de Jesus, do que desemboca essa obra de Cristo, é que ele diz que a relação entre os membros do corpo deve considerar que Cristo morreu por nós. E, como consequência, este convívio interno da igreja, esta santidade da igreja, ela tem que ser tal que o fermento tem que ficar de fora. E Paulo chama de fermento o quê? A hipocrisia, a falsidade, a maldade, a malícia. Então, essas coisas precisam ficar fora da massa, que é o corpo de Cristo, que somos nós. Em outras palavras, tem que haver dentro da igreja um relacionamento que seja sincero, que seja puro, e para isso ele se refere e usa a figura do pão ágil que era utilizado na Páscoa judaica. Ou seja, nós precisamos ser uma massa pura,
né, uma massa nova em que não há fermento. Ou seja, uma massa que não tem contaminação. E o fermento nada mais é do que um fungo que faz com que a massa cresça e adquira um aspecto mais volumoso, né, pela presença do gás carbônico que fica ali armazenado dentro da massa. Por isso o pão fermentado, ele tem uma série, né, a massa dele é toda cheia de buraquinhos, de espaços, né, porque ela cresceu pela presença desse gás carbônico proveniente da fermentação que o fungo faz. Então o que Paulo diz é que essa igreja ela é uma massa, é um pão asmo, é um pão sem fermento. Jesus associou o fermento à hipocrisia. Por quê? Porque o fermento dá uma aparência de volume na massa que ela na verdade não tem. Então Paulo está preocupado que a igreja também seja sem fermento. E essa maldade, ela incha a massa, ela contamina a massa, ela se espalha e ela adoece a igreja. Por isso Paulo está preocupado. Por isso Paulo diz que nós devemos ter uma experiência de vida. E é isso que Paulo diz que Cristo, nós podemos praticar, já morreu por nós. Por quê? Porque nós hoje podemos ter uma experiência de vida que reflita o que Cristo fez por nós. Ou seja, a nossa vida, nesse contexto, a Páscoa não é uma festa religiosa na igreja para ser vivenciada em 3 dias a cada ano, não. Mas o produto de uma obra realizada por Cristo na vida de todo aquele que nele crê. O apóstolo Paulo, que conhecia profundamente a cultura e as tradições judaicas, chama Cristo de o Cordeiro Pascal. Então ele tem uma direta correlação entre o Cordeiro que é morto na Páscoa judaica e a pessoa de Jesus. O apóstolo Paulo, que conhece essa cultura profundamente, conhece as tradições judaicas, faz isso com uma tentativa de explicar que, assim como no Egito, o sacrifício de um cordeiro era a senha para que os primogênitos fossem poupados, hoje a morte de Jesus é a senha para que sejamos poupados da justa punição dos nossos pecados. E mais do que isso, né, ele desemboca num tipo de igreja, num tipo de gente, num tipo de povo que tem uma relação baseada na pureza, na sinceridade e no amor. Mas podemos traçar alguns, antes de mais nada, por que isso acontece, por que a igreja chega nesse ponto, que é aí que nós temos que ver. O cordeiro não podia, por exemplo, na Páscoa lá de Êxodo 12:5, ter defeito. Tinha que ser um cordeiro sem defeito, não podia ser manco, não podia ser doente. Né? E Jesus viveu uma vida inteira sem pecados. Né? Como está lá em 1 Pedro 1,19. Nenhum osso do cordeiro devia ser quebrado. Também, no nosso caso, Jesus, nenhum dos seus ossos foi quebrado. Obrigado. O cordeiro deveria ser sacrificado. Da mesma forma que o nosso Senhor Jesus foi sacrificado. O sangue do cordeiro deveria ser aplicado à porta, aos umbrais das portas e das janelas. Da mesma forma, a morte de Jesus precisa ser aplicada sobre a nossa vida. Aleluia. João Batista, quando vê Jesus se aproximando, diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, se vamos fazer referência à Páscoa judaica, precisamos dizer, como Paulo, que Cristo é a nossa Páscoa. A morte do Cordeiro de Deus é a garantia de que Ele vai nos poupar da morte e da condenação eterna. Então, meu querido, como que essa morte, então, se aplica à minha vida? Como que essa morte se aplica à nossa vida, à nossa existência? Primeiro, tem que haver um salto, uma transição espiritual quando você confia em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Há uma mudança. No Egito, para que seus primogênitos fossem poupados, os judeus deveriam, né, passar o sangue por toda a porta da casa, né, que traria, então, uma proteção, como o Senhor falou, para que o anjo da morte, ao passar, não tocasse naquele primogênito. Da mesma forma, hoje, para que você seja poupado da justa ira de Deus contra nós, contra você, você precisa declarar sua confiança no Filho de Deus, no sangue derramado na cruz. Por isso que nós podemos hoje a oportunidade de declarar publicamente a nossa fé em Jesus. Por quê? Porque quando nós temos no nosso coração a decisão de nos submetermos a Jesus como Senhor, como Salvador, nós então podemos fazer isso com a certeza de que Ele está sobre nós como senhorio, como domínio, como aquele que derramou seu sangue por nós. Estamos incluídos na conta da cruz, porque a morte então de Cristo será aplicada à nossa vida. A eficácia
dessa morte aplicada à nossa vida. Mas o Senhor Jesus não nos manda, então, todavia, comemorar a Páscoa. Isso é uma outra coisa importante. Os cristãos não precisam comemorar a Páscoa. Por quê? Porque os servos de Jesus não receberam dele essa ordem. Nós não recebemos nenhuma orientação da parte do Senhor Jesus de comemorar a Páscoa. O que o Senhor Jesus nos dá para celebrar e comemorar é a ceia do Senhor que ocorreu durante a Páscoa. Na verdade, a ceia é a reprodução da comemoração que Jesus faz da Páscoa junto com os seus 12 discípulos. Portanto, toda vez que nós nos reunimos para participar da ceia do Senhor, que é o que Ele nos ordenou, que é o que Ele disse que nós devemos fazer sempre, todos nós estaremos celebrando a sua morte e a sua ressurreição, e anunciando a sua morte ao mundo. Então, a celebração da ceia, ela já é em si a celebração da Páscoa cristã. Ou seja, ela é a anunciação da morte de Jesus Cristo e a sua ressurreição. Então, assim como a Páscoa era celebrada para lembrar como Deus havia poupado os primogênitos no Egito, a ceia também lembra a morte e a ressurreição de Cristo, a razão de nós sermos poupados da morte da vida eterna. Os elementos da ceia, pois, agora não são mais o cordeiro, porque o cordeiro já foi imolado. Não há mais necessidade de haver um cordeiro, porque o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo já morreu na cruz. Então não precisa mais do cordeiro. O Senhor nos dá outros elementos, que são o pão e o vinho, que falam do seu corpo e falam exatamente do seu sangue. Por isso, ao comermos e bebermos, anunciamos a morte do Senhor, o nosso cordeiro pascual, até que Ele venha. Então fomos chamados como igreja para anunciar a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E, portanto, nós, como corpo de Cristo, como cristãos, como aqueles que creem no seu nome, podemos celebrar a ceia. Amém? Tendo discernimento que nós estamos ali diante do corpo e do sangue do Senhor. Amém? Quando nós temos esse discernimento, que nós estamos ali não apenas comendo, não apenas partilhando de um momento de uma refeição, mas estamos diante do corpo do Senhor, que foi partido por nós, e cujo sangue foi derramado por nós, aí nós entramos no verdadeiro espírito da ceia, no verdadeiro sentimento que a ceia precisa trazer ao nosso coração. Ok? Portanto, não faz sentido, e é isso que Paulo está preocupado quando ele fala da festa, não é da Páscoa, ele está falando da ceia. Ele não faz sentido, então, participar da ceia do Senhor se o nosso coração está tomado de ódio, de inimizade, de falsidade, de ressentimento, de rancor, por causa de alguma coisa que algum irmão, alguma irmã tenha feito na nossa vida. Porque o nosso irmão em Cristo, ele também erra, ele também foi derramado sangue por ele, o corpo foi partido por ele. Então todos nós temos a mesma comunhão, estamos debaixo da mesma bênção, estamos debaixo da mesma graça derramada sobre nós pelo sangue do Cordeiro, pelo corpo que ele foi partido por nós. Então, outros paralelos podemos traçar entre a igreja e a Páscoa. E são esses elementos, esses produtos dessa ação da Páscoa que vão transformar a igreja, vão transformar a nossa vida, que vai fazer de nós uma massa não levedada, que vai fazer com que nós sejamos um corpo vivo e verdadeiro de Jesus. A primeira coisa que nós temos que citar é a proteção. Como nós já falamos aqui, estamos debaixo da proteção do Senhor. E Ele não permite que o maligno nos toque. Da mesma forma como os judeus não foram tocados pelo anjo da morte, e nenhum dos primogênitos lá do povo de Israel morreu, da mesma forma estamos cobertos pelo sangue do Cordeiro, pela autoridade do sangue de Jesus. Aqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro não podem ser tocados pelo mal. Nós fomos chamados a ser pessoas que confiam plenamente em Deus. O Evangelho é uma chamada de confiança em Deus, total, de entrega total da vida, de ficar totalmente debaixo das asas do Onipotente, como diz o Salmo 91, porque nós não podemos, queridos, ter proteção de nenhum outro lado. Ou nós estamos debaixo da proteção do sangue de Jesus, ou nós estamos expostos a toda e qualquer ação do maligno. Então, quando a nossa vida está debaixo do sangue de Jesus, nós não somos tocados. Nós somos chamados a confiar plenamente nele, que nos chamou a viver debaixo de suas asas. Pedro afirmou em Atos dos Apóstolos que Jesus de Nazaré andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ou seja, quando Jesus veio com o seu poder e graça, ele veio para expor, para trazer juízo também sobre as potestades. Da mesma forma como Deus trouxe juízo sobre os deuses do Egito, que obviamente não são apenas ídolos de ouro
ou de pedras preciosas, ou de barro, ou de pedra, ou de mármore, ou o que for. É muito mais do que isso a idolatria. A idolatria é um pecado e que é consumado toda vez que você adora algo ou uma outra pessoa que não seja o Deus eterno e verdadeiro. E Paulo diz claramente que não existe vácuo de adoração. Quando uma pessoa adora um ídolo, adora uma imagem, ela está prestando culto a um demônio que se aproveita desse ato para receber adoração. Então, quando nós estamos debaixo da proteção, quando nós estamos debaixo do poder do sangue de Jesus, quando nós somos pessoas que nos colocamos debaixo da tutela de Cristo, nós temos a certeza que a nossa aliança com Cristo, estamos debaixo de proteção, estamos debaixo do seu livramento. Amém? Porque Jesus tem o poder sobre todos os poderes das trevas, sobre todas as armas do espiritual do mal. O segundo ponto que é importante a gente lembrar é a libertação. Meus queridos, o sangue de Jesus Cristo nos libertou da escravidão do pecado e do maligno, da mesma forma como o povo de Israel, pelo poder do sangue do Cordeiro, livre também do poder do Egito, do poder opressor da escravidão. Meu querido, a pessoa que está debaixo de um poder que não seja de Deus também está escrava. A pessoa será escravizada por algum vício, ela será escravizada por algum pecado, ela será escravizada por algum desejo, ela será escravizada por alguma ação espiritual, por algum demônio, mas ela estará sempre debaixo de algum tipo de escravidão. Paulo afirma que nós somos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, falando do nosso Jesus. Então não podemos viver uma vida nova em Cristo se aceitamos a existência de áreas em nossa vida que ainda são escravizadas de alguma forma pelo pecado, que ainda são escravizadas de alguma forma pelos vícios, que ainda são escravizadas de alguma forma por alguma ação satânica. Em nome de Jesus, não podemos nunca nos conformar, porque o Senhor Jesus nos trouxe para uma vida de liberdade. Por isso Paulo diz, foi para a liberdade que Cristo vos libertou, não vos coloqueis, portanto, debaixo de jugo de servidão. Amém? Então, quando nós vivemos uma vida plena em Cristo, nós não somos mais presos a nada, nós não somos mais escravos de nada. O Senhor Jesus quer uma total libertação. Então, se nós precisamos de uma libertação, se nós precisamos de uma transformação, ela só pode vir por mediante a libertação que só o sangue de Jesus, que só o poder de Deus pode operar na nossa vida. Precisamos viver, meus irmãos, uma experiência de uma vida totalmente livre em Cristo. Uma vida que seja livre do ódio, uma vida que seja livre da falsidade, da amargura, das angústias, das culpas. Muitas pessoas são escravizadas pelo rancor, não são capazes de perdoar, não são capazes de liberar graça para uns dos outros. São pessoas que são escravizadas pelo ódio, são escravizadas pela hipocrisia, não conseguem ter um coração livre, sincero, não conseguem ter um relacionamento sadio com as pessoas, mas são sempre relacionamentos marcados por falsidade, relacionamentos marcados por malícia, não conseguem se livrar desse jugo, dessas cadeias interiores, que muitas vezes são piores que as cadeias exteriores. Então, meu querido, precisamos viver essa experiência de total liberdade, para a liberdade que Cristo libertou, onde nada, a não ser o senhorio de Cristo, governe as nossas vidas. Então entenda que o sangue de Jesus sobre nós nos deu poder para vencer o pecado, para vencer o mal e para vencer o diabo. Jesus nos fez um povo livre. Para que você é livre? Você é livre, meu irmão, para adorá-lo, para glorificá-lo, e você é livre para servi-lo. Nosso Deus nos deu uma vida livre, como diz o Salmo, né? Como cantaremos louvores de Sião, né? E se estamos numa terra estranha, cativos, né? Os povos que nos oprimiam diziam, cantai os cânticos de Sião, cantai-nos, mas as nossas árvores estavam lá penduradas no salgueiro, e as marcas de Babilônia nos assentávamos e choravam. Como vamos entoar os louvores do Senhor em terra estranha, em cativeiro? Meu querido, uma pessoa que é cativa, ela não consegue adorar. Uma pessoa que é cativa, ela não tem um coração livre, não tem um coração liberado para levantar as mãos, para glorificar o nome do Senhor e para dizer para Ele tudo aquilo que sente no coração, toda a gratidão, todo amor, toda a alegria que sente por ser resgatado, por ter sido transformado, por ter sido liberto, por ter sido salvo, por ter sido purificado dos seus pecados. Só uma pessoa livre tem um coração aberto para poder fazer essas coisas. Agora, quando o Senhor mudou a sorte de Sião, outro salmo, o Salmo 137 diz que quando o Senhor mudou a sorte do Senhor de Sião, ficamos como quem sonha.
E a nossa língua se encheu de riso, e a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. E então entre as nações se dizia, grandes coisas fez o Senhor por ele, e eles diziam, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Então, quando você é liberto, quando você é livre, a alegria vem no teu coração, a alegria brota lá de dentro da alma, brota lá do fundo do coração, e vem aquele louvor, vem aquela adoração profunda, aquela necessidade, aquele desejo de estar na presença de Deus, de estar se derramando na presença dele e vivendo em harmonia com ele, e vivendo em harmonia com o Espírito Santo de Deus que habita em nós e que nos leva à adoração cada vez mais profunda. Também, além de adorá-lo, nós somos um povo livre para servi-lo. O próprio Moisés disse, o meu povo, Deus quer que o meu povo saia para me adorar. Então, para que você tivesse a capacidade de adorar a Deus, aquele povo tinha que ser livre do Egito, livre da escravidão. Da mesma forma, então, nós vamos adorar e servir, porque servir também é adorar. Nós somos um povo chamado para servir, e adoramos a Deus porque nós somos libertos, e falaremos das suas obras, e faremos as suas obras. E a grande obra que nós temos para fazer é testemunhar das grandezas do nosso Deus. Então nós temos que falar quem nós entendemos e cremos que o nosso Deus é Ele, mas temos que falar daquilo que entendemos e aquilo que o nosso Deus é para nós, para os outros. Para que outros povos, para que outras pessoas, para que outras vidas possam também encontrar em Cristo a mesma libertação que nós encontramos, porque existem muitas pessoas cativas. Nós vivemos num mundo onde as pessoas estão cativas pelo pecado, cativas pelos poderes das trevas, cativas pelos vícios, cativas pelas drogas, cativas pela violência, cativas por enfermidades mentais, emocionais, que são geradas por toda essa maldade que existe no mundo. Então, adoraremos a Deus, fazendo a sua obra, testemunhando. A palavra de Deus diz em Apocalipse, que a igreja deve ver essa verdade expressada em Apocalipse, que diz assim, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, e pela palavra do testemunho que deram. Venceram quem? O diabo. O diabo foi vencido pela igreja, porque a igreja estava debaixo do sangue do Cordeiro, pelo poder do sangue do Cordeiro, e também foi vencido pela palavra do testemunho. Então, meu querido, o teu testemunho é uma arma poderosa de Deus, de tudo aquilo que Deus tem feito na tua vida, de tudo aquilo que Deus operou na tua vida, estará fazendo e fará. É uma poderosa arma de Deus para que a tua vida seja um instrumento para a libertação de cativos, para destruir as obras do diabo, para desfazer as obras do inferno que estão acorrentando vidas aí fora. Então, eles o venceram pelo sangue. Sem o poder do sangue não há vitória. Sem o poder do sangue de Jesus não há vitória. E venceram pela palavra do testemunho que deram. Então, eles testemunharam, eles falaram. Eles não foram vomitar teologia. Eu não me refiro a isso. Eu não falo em vomitar teologia sobre as pessoas. O que eu falo é um testemunho vivo de que Jesus fez algo na tua vida que transformou, que impactou, que libertou e te hoje deu uma vida nova. O terceiro ponto que eu quero falar é acerca da provisão. Na Páscoa judaica, o Cordeiro fala do sustento, porque ele é alimento, ele é comida. O pão asmo é comida, as ervas amargas eram comida, embora elas fossem para lembrar a amargura da escravidão, dos 430 anos de escravidão que eles ficaram. Mas o Cordeiro, ele é alimento, ele é sustento. Ele sustentou naquela noite todas as famílias dos judeus, fisicamente e espiritualmente. Então, isso fala da provisão do nosso Deus. Meu querido, o Jesus é o Cordeiro de Deus que nos sustenta e alimenta espiritualmente, porque ele é a palavra de Deus. Ele é a palavra de Deus viva. E é ele que se refere a Moisés quando diz, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, disso viverá o homem. E Jesus, ele é o Cordeiro e ele é o pão. Ele é o pão da vida. Jesus disse aos fariseus certa vida, vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Mas o verdadeiro pão do céu que vos dá meu Pai a comer, referindo-se a ele mesmo. E aquele que come de mim não morrerá. Mas toda a palavra que sai da boca de Deus, disso verá o homem. Isso é uma verdade que nós precisamos viver aqui, porque nós não somos apenas carne, nós não somos apenas ossos e pele. Nós somos espírito. E o que o Deus quer falar para nós é que nós não podemos viver nessa terra
apenas de uma vida material, uma vida focada nas coisas materiais, uma vida focada na materialidade, focada na existência concreta e palpável das coisas, daquilo que se pode ter, daquilo que se pode obter, daquilo que se pode conquistar. Mas, pelo contrário, nós temos que entender que há dentro de nós um espírito que precisa ser vivificado, um espírito que precisa ser alimentado, sustentado todos os dias com o pão vivo que desceu do céu. Quem dele se alimenta, viverá eternamente. Isso nos mostra que a nossa vida na terra, ela não pode, de momento algum, ser desvinculada de Deus, como o mundo quer, como o deísmo que existe nesse mundo quer. Deus existe, está lá, deixa ele lá, deixa eu aqui, eu vou tocando a minha vida e vou levando a minha vida, quando chegar lá, Deus vai me levar para o céu. Isso não existe, meu querido. A nossa vida aqui na terra, ela precisa ser uma vida sobrenatural, uma vida que experimenta o sobrenatural de Deus, que experimenta o sobrenatural da sua palavra, das suas promessas, da sua verdade. Nós não podemos viver uma vida meramente material, meramente focada na matéria. Como diz Paulo, que a nossa vida não pode ser baseada naquilo que se vê, mas a nossa esperança está baseada naquilo que a gente não vê. Então não somos apenas corpo, nós não somos apenas matéria, nós não somos apenas osso, carne e ossos, mas nós temos um espírito que precisa ser alimentado todos os dias. O Senhor é o nosso sustento. Somente os que participam do corpo do Cordeiro podem viver num plano espiritual e ter uma vida espiritual na presença do Pai. Então, o primeiro alimento que Deus está preocupado que a gente coma, que a gente se alimente e usufrua, é da sua palavra. É que ela que nos sustenta antes de qualquer coisa, antes de sustentarmos o nosso corpo físico, um pão que perece, aquele pão que fica bolorento de manhã, que você deixar muito tempo ele guardado. Nós precisamos alimentar desse pão espiritual. É isso que nos lembra. Nós somos seres espirituais. Mas o povo do Egito não só tem o suprimento espiritual, como nós também. Não só temos o nosso suprimento espiritual, o nosso Deus também cuida das nossas necessidades. O povo hebreu ao sair do Egito não saiu de mãos vazias, muito pelo contrário. Cada um pediu o seu vizinho, cada um pediu aos que estavam ao seu redor, aos egípcios. Antes, eles despojaram os egípcios, recebendo ouro, recebendo prata, recebendo pedras preciosas, recebendo roupas finas. Eles receberam tudo do bom do melhor. E levaram com eles para o deserto, levaram com eles para a caminhada, porque o nosso Deus sabe de todas as nossas necessidades. E é isso que Deus não quer nos ensinar. Que quando nós nos alimentamos dele, quando ele é o nosso pão, quando ele é o nosso vinho, quando ele é a nossa vida, quando ele é a fonte de vida espiritual para nós, para a nossa alma, para o nosso espírito, nós vamos receber, sem fazer grandes esforços. Não que nós não temos que trabalhar, não que nós temos que suar a nossa camisa, não, irmão. Mas o que Deus quer que a gente aprenda é que todas essas coisas vão sendo acrescentadas à medida que nós vamos servindo ao Senhor e vivendo na sua presença com uma alma tranquila, com uma alma não agitada, não ansiosa, não angustiada, pelo que vai haver de comer ou de vestir, mas confiando nele, que a sua proteção, que o poder do seu sangue, que a libertação que ele produziu na nossa vida, também trarão junto com elas a provisão, o sustento que nós precisamos no nosso dia a dia. Então eles despojam os egípcios e todos esses tesouros foram ofertados pelo povo. Todos esses tesouros foram ofertados ao Senhor para a construção do tabernáculo. Meu querido, o Senhor vai nos fazer prosperar. O Senhor tem nos dado além das nossas necessidades. O Senhor tem nos dado além daquilo que nós temos precisado para sobreviver simplesmente, porque Ele quer que nós tenhamos a capacidade, o coração desprendido, o coração submisso, o coração servo, de fazer com que aquilo que Ele nos deu seja instrumento de abençoar outras pessoas, seja instrumento para abençoar os mais necessitados. Deus não quer que a gente simplesmente acumule e seja uma represa de bens, uma represa de grana, uma represa de dinheiro, mas Ele quer que nós sejamos pessoas capazes de ajudar os nossos irmãos, os nossos necessitados que estão ao nosso redor, para que nós não usufruamos apenas de forma egoísta da bênção que Ele nos deu, mas possamos realmente usar das bênçãos que Ele nos deu para abençoar outros. E finalmente, o Senhor nos dá direção. Aquele povo vivia 430 anos no Egito, não tinha uma perspectiva de vida. Aquele povo não tinha uma visão de o que fazer da sua existência. Eles apenas amassavam e barro com palha o dia inteiro para fazer tijolos. Eles não faziam nada mais além disso. Eram pessoas que estavam debaixo de um jugo terrível, tanto espiritual como material, como humano,
muitas perversidades, muita maldade, muito abuso eles sofriam. E estavam lá sem nenhuma perspectiva de vida, sem nenhuma direção, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. Mas quando o Senhor entra na vida deles, quando o Senhor os restaura, quando o Senhor os liberta e faz essa obra maravilhosa, eles passam a ter uma direção na vida. Eles passam a ter um alvo, eles passam a ter um rumo. Eles sabiam que Deus os levaria para uma terra que manava leite e mel. A terra que foi jurada a seus pais, a Abraão, a Isaac e Jacó, que Deus lhes daria. Então eles foram para essa terra com a certeza de que Deus estava com eles, com a certeza de que Deus estaria levando eles à vitória. E eles passaram a ter direção. Aquele povo sai com uma direção definida. Eles não tinham ideia de onde poderiam ir, mas Deus agora estava dando a eles uma direção. Eles estavam em cativeiro durante muito tempo, mas agora estavam livres para ir onde Deus os apontasse, onde Deus lhes direcionasse. E nós somos livres, irmãos. Nós somos livres para fazer na nossa vida aquilo que Deus quer. Nós somos livres para fazer na nossa vida aquilo que o Senhor tem para nós, para experimentar as promessas de Deus, para viver nas promessas de Deus. Deus lhe deu um propósito, deu direção. Agora eles teriam uma terra para onde ir, uma terra para morar, uma terra onde eles poderiam plantar o seu alimento, onde poderiam criar o seu gado, onde poderiam criar os seus filhos como pessoas livres. Deus lhe deu um propósito, Deus lhe deu um objetivo na vida, uma terra para conquistar, uma terra para onde ir. E existe um Deus, acima de tudo, que os guiou no deserto. Ainda que nós estejamos muitas vezes no deserto, ainda que nós precisamos passar por um deserto para alcançar aquilo que Deus tem para nós, nós temos a certeza de que o Senhor não deixará sós, Ele estará conosco. Ele os guiou no deserto, de dia uma nuvem e de noite uma coluna de fogo. Então, assim, meu querido, também da mesma forma, é dessa maneira que o Espírito Santo está conosco todos os dias, dia e noite, nunca estaremos só, porque o Espírito Santo está conosco para guiar a nossa vida. Nós temos muitas vezes pagado um preço alto por tomarmos decisões erradas, equivocadas, porque não ouvimos a voz e a direção de Deus para a nossa vida. Tomamos decisões erradas, tomamos decisões equivocadas e pagamos um preço alto, muitas vezes anos e anos depois. Mas a palavra de Deus nos diz que nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, e que aqueles que são guiados pelo Espírito Santo são de Deus. Então, dessa forma, talvez você não saiba hoje exatamente o que Deus tem para a sua vida, para amanhã, ou para o mês que vem, ou para os próximos anos, mas eu tenho certeza que você precisa fazer alguma coisa, ser humilde, como diz Tiago, né? A gente não pode dizer, vamos ser capazes de amanhã fazer isso ou aquilo, comprar, vender, mas podemos dizer, se o Senhor permitir, se o Senhor deixar, se eu estiver vivo, então eu farei isso ou aquilo. É isso que Ele nos diz. Seja humilde, submeta-se a Deus em oração, submeta as suas decisões a Deus em oração, submeta a sua vida a Deus em oração, autoexamine-se, né? Coloque diante de Deus aquela motivação interior, se aquilo realmente vem de Deus, ou se é apenas um desejo da sua carne, se é apenas um desejo humano, latente, que Deus talvez não se agrade, que Deus talvez não tenha para você como propósito, que talvez não seja o melhor para a sua vida. Então, se você quer uma coisa, submeta a Deus, coloque diante de Deus em oração, coloque diante de Deus em jejum, porque você vai saber diante do Senhor de alguma forma como você tem que ir, para onde você tem que chegar. Então, se você não sabe de imediato, busque em oração, fale com Ele, certamente Ele vai endireitar os teus caminhos, Ele vai endireitando as tuas veredas e te fazer caminhar dentro daquilo que Ele tem preparado para a tua vida. Faz aquilo que o salmista diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Meu querido, que o Senhor te abençoe nessa Páscoa, que você possa ter uma vida que reflita a obra de Jesus Cristo na tua vida, que você viva a vida de forma a honrar tudo aquilo que Deus conquistou por nós em Jesus Cristo e para nós. Faça valer a pena tudo aquilo que Deus investiu em Jesus de Nazaré para resgatar, libertar, transformar e direcionar nossas vidas. Que Deus te abençoe profundamente. Vamos orar. Senhor, nessa noite colocamos nossa vida diante do Senhor e te agradecemos em nome de Jesus por tudo que o Senhor fez na cruz, por tudo que o Senhor fez na nossa vida através e por intermédio de Jesus Cristo. Ó Deus, que nos resgatou, nos libertou, que nos protege dia a dia, que transforma e direciona a nossa vida, que nos sustenta a cada dia e que faz com que mais não tenhamos o medo do mal, nem do mundo, mas possamos estar firmes e confiantes que o Senhor está conduzindo e direcionando os nossos passos e os nossos corações.
Em tuas mãos entregamos o nosso futuro, nossa caminhada nessa terra, pedindo que o Senhor guie nossos passos, guie nossa vida, de tal maneira que nós possamos honrar e glorificar o Teu nome em tudo que fizermos, em todas as decisões que tomarmos, em todas as atitudes que tivermos para conosco, para com a nossa casa, para com a nossa família, para com nossos irmãos, para com aqueles que não te conhecem. E sejamos um povo que tenha consciência que é um povo sacerdotal, que foi chamado, formado, gerado para anunciar as maravilhas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Obrigado, Senhor, por essa noite, e que o Teu Espírito Santo nos conduza e fale profundamente em nós, transforme em nós tudo aquilo que precisa ser transformado, toda obra que ainda precisa ser feita em nós, que ainda precisa ser operada em nossa vida, por intermédio do Teu Espírito Santo, da Tua palavra, mediante o sangue do Cordeiro, seja feito, Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos e agradecemos. Amém. Que Deus abençoe cada um. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor, querido, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora, e quando enfim nós teremos vitória, meu irmão, chegar a hora, Ele venceu a morte, mas venceremos também que a morte enfrentarei. Nós declaramos sem medo então, terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo estás, porque Ele vive, posso crer no ar. Temor não há, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo estás, está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, e Jesus é a nossa Páscoa.